O profeta via e sabia que ali tinha uma coisa errada, né? E aí, como que ele conseguia mudar aquilo? Né? Então, ele vai para Deus, para clamar para Deus, né? Então, hoje, assim, quantas vezes a gente, poxa, tem uma coisa errada, né? Mas será que a gente está indo no lugar certo, né? Até mesmo lamentando para Deus, Senhor, por que desse jeito? Não, né? E aqui, o que eu acho mais que nós vamos entrar nesse assunto, ele está aflito, não são por questões particulares, é por questão da nação. Ele tomou o problema da nação, do povo dele, como se fosse o seu problema particular. Porque uma coisa é a vida do cristão como uma vida secular. O cara vai na igreja porque ele tá preocupado, porque ele quer namorar, porque ele quer arrumar um emprego, porque, sei lá, ele quer comprar a casa, o vestibular. E ele tá lá, ele não tá preocupado com as demais coisas. Ele não tá preocupado se a igreja precisa de sei lá, de alguém para ser enviado para missões. Ele não tá preocupado se alguém precisa de lavar o banheiro da igreja. Ele não tá preocupado com as demais coisas, né? Com os problemas gerais. Ele tá preocupado com os seus próprios interesses. Não é o caso aqui do profeta. Ele tá olhando pro problema da nação, do povo. E aí ele vai, né, no capítulo 3, fazer a sua oração famosa, né? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Que talvez seja um momento, assim, eu penso que a única maneira, de fato, nós vivemos acima da mediocridade no que diz respeito a esse tema, né? Quando é difícil entender e compreender a vontade de Deus, é de fato uma busca por avivamento. Porque... E não um avivamento, como às vezes talvez seja vendido, de um movimento. Não é um movimento, não. É um avivamento. Avivamento começa com muita oração, com muito quebrantamento, confissão de pecado, né? Choro de arrependimento de fato. E aí sim, Deus ele derrama da sua glória, porque não tem como. Um povo sedento, contrito, quebrantado, ele pode desprezar. Sempre eu costumo dizer, né, que é o depois disso. Né? A profecia, né, ela já veio do derramamento, né? Mas é um depois. Depois disso, né? Então tem um antes, né? Não tem como a gente agendar o avivamento, porém existe um caminho para chegar nele. Exato. Até eu escutei um pregador dizendo esses dias, falando, toda cidade que eu vou, tem alguém dizendo que ouviu uma palavra de Deus que o avivamento vai começar naquele lugar. Né? Então eu vejo que é algo que o Senhor sim já está fazendo, né? Mas na forma de quê? Despertar o nosso coração para essa fome de entender a vontade dele, né? Ouvir os sims e os nãos. Os avança ou os para, né? Ou ide, né? Porque que muitas vezes a gente ouve muito claro, ide, e quantas vezes a gente está obedecendo, né? O ide é para nós, é para agora, foi para ontem, é para hoje, é para amanhã, né? Até Jesus voltar, né? E porque muitas vezes esse sim a gente não quer ouvir, né? Porque confronta, né? Porque te exige, né? Então a gente... Quando é uma ordenança, daí a gente quer passar para o outro. Exato. Eis-te aqui. Eis aquele ali. Envia aquele lá. Envia mas ele. Eu não quero saber. É sempre mais fácil ficar na zona de conforto. Eu tô lendo um livro, a história do avivamento da Azusa, né? E o que alguns talvez não saibam, porque às vezes a gente lê de forma muito romântica a história, né? Sim. E a história não tem muito romantismo, né? Isso daí é a gente que coloca. Mas o autor, que é um dos que presenciou, né? O livro, na verdade, ele foi publicado a primeira vez em 1921. Se eu não me engano, 25, alguma coisa assim. Então ele viveu o que aconteceu em Azusa, né? Ele participou desse antes, durante e depois, teoricamente. E ele fala de que a igreja, o povo daqueles dias em Los Angeles, oravam intensamente. Era um clamor, porque o que havia acontecido no país de Gales, né, por Evan Roberts, havia se espalhado, né, para outros cantos do mundo. E um pastor batista havia ido no país de Gales, viu o que estava acontecendo lá e voltou para sua igreja e falou assim: eu quero um avivamento aqui.
Nós precisamos orar, nós não estamos orando nada. Nós estamos vivendo na Vocês mediocridade. não são crente não, acima da mediocridade. Vocês não são crentes no Valadão lá. E aí começaram a buscar intensamente. Inclusive, esse pastor foi mandado embora da igreja, porque a igreja não aceitou essa busca incessante por avivamento. Eles não estavam, eles estavam confortáveis naquela vida. Ele falou assim, não quero essa vida. No começo, tudo bem, legal. Mas quando a coisa começou a ficar intensa, eu não quero essa responsabilidade. Exige, né? Denúncia, exige. E aí eles abdicaram, inclusive, e mandaram esse pastor embora. E vai surgir aí uma nova igreja na época lá, se eu não me engano, a igreja do Novo Testamento, alguma coisa assim. E ele vai ser o pastor dessa igreja. E esse autor do livro, ele trocou correspondência com o Evan Roberts, né? E incentivo, não continuem orando, porque Deus vai fazer alguma coisa. E não era uma coisa planejada, não é como às vezes um devocional que você tem uma hora marcada. Não, era algo espontâneo. As pessoas estavam buscando por uma sede de Deus. Uma sede que você não sacia com um copo d'água. É uma sede sobrenatural. É só em Deus que você sacia essa sede. Constante, né? Constante. E aí o povo, né, vivendo essa intensidade. Até que isso dura praticamente 2 anos antes do que acontece em Azusa. Então, assim, não foi da noite pro dia. Às vezes a gente ouve a história muito bonita. Ah, maravilha, algo aconteceu. Não, mas há um processo. E há uma quebra de paradigmas também, porque naquele momento da história, até a ideia do falar em línguas, que foi ali a evidência que vai arrastar esse avivamento pentecostal, que nós estamos inseridos, era completamente atípico para aqueles dias. Para aquele momento, né? Para aquele momento é uma rachadura na história da igreja, né? Desde Atos até aquele momento, há poucas... havia sim, né? Existe até um livro, acho, publicado pela CPAD, recente aí, que vai falar da evidência das línguas durante a história. Mas não como no que acontece em 1906. Obviamente, né? Então, assim... E essa vida de intimidade, de oração, de compromisso, seriedade, não é aquele negócio ir na igreja, essa coisa fadonha, porque para alguns é um fardo. É um fardo, né? É um fardo. A vida cristã para alguns é um fardo. E assim, você pegar hoje, né, um jovem, né, que eu, pela graça e misericórdia de Deus, tive a oportunidade de nascer em um lar cristão, né? Então... Isso, temos as nossas dificuldades, sim, porque a gente vai viver, né, todo um cenário, né, posso até dizer de religiosidade, né, de muitas vezes ir para a igreja porque seu pai te mandou ir, né, ir para a igreja porque... E quantas vezes eu já lembro de quando eu era moleque, né, adolescente, e eu, pai, eu não queria ir na igreja hoje, você vai? Pai, mas eu não quero, pai, eu tô cansado, tu não quer, não, você vai, né? E assim, hoje, aí eu vejo, meu filho hoje, eu tento de uma forma de dizer pra ele o quão importante é ele ir pra igreja. Eu posso dizer, não, você vai comigo, e eu faço isso, né? Mas, filho, o quanto é importante você estar lá, o quanto é importante você conhecer a Deus, né? Daniel já vai escrever que o povo que conhece seu Deus se tornará forte e fará proezas, né? Então, quanto é importante a gente conhecer o Deus que a gente acredita, que a gente serve, né? Então, isso tudo vai... Até que o Deus dos meus pais seja o meu Deus. O meu Deus, exato. Uma coisa é o Deus de Abraão, outra coisa é o Deus de Isaac. Exato. Porque Abraão teve sua experiência, mas eu sou Isaac agora, eu preciso ter a minha experiência. Para que os meus filhos venham ter as experiências dele, com o mesmo Deus, né? Um Deus que se revela... E não estar só de ouvir falar, né? Então, E eu vejo toda essa questão, até mesmo do avivamento, né? Vários... Né? A gente vê do avivamento que houve em vários países, né? Em vários locais. Eu vejo o avivamento como se ele fosse uma chuva. Né? Ela vem e ele passa. Não, mas ele deixa o registro daquilo que aconteceu ali, né? Que é para quê? Para glorificar a Deus, né? Mas ao mesmo tempo para que a história continue, né? Ninguém vai... Deus conhece a nossa estrutura, né? Você vai continuar, você vai conseguir ficar o tempo inteiro ali, né? No mover ali. Não, algumas pessoas perguntam assim, tá, mas como que eu vou saber que nós estamos vivendo o avivamento? Exato. Daí eu falo assim, isso é bem simples de resolver. Aquilo que você demoraria 10 anos para fazer, se houver avivamento, você faz assim.
Por quê? Porque uma coisa é quando o Espírito Santo de Deus é derramado, é algo voluntário, é o mover do Espírito, o coração já está quebrantado, as pessoas... meu pai conta de experiências, seu pai deve ter muitas também, que ele deve falar, de coisas que aconteceram no nosso país, né? Assembleia de Deus dos anos 80, 90, que hoje parece que nós estamos tão distantes, né? Sabe, dessa realidade, que parece que a gente está em outro país, até em outra realidade. Mas a verdade é entender que quando nós vivemos um período de derramar da graça de Deus, não tem como. E Deus, ele tem um momento dele de fazer isso, né? A gente vê, né, em todo esse período uma decadência da igreja, né? Como a igreja como instituição, né? A gente vê muitos escândalos, né? Muitos problemas, muitas decepções, né? Com pessoas que talvez você nem imaginava que poderia estar fazendo, né? Mas tudo isso por quê? Por estar perdendo o foco, estar perdendo a visão, né? Então a gente está deixando de ouvir a voz de Deus, muitas vezes o não de Deus, né? Para olhar aquilo que está na nossa ótica, né? Na nossa visão míope de vida. É aquilo que a gente estava falando. Né? Se a gente pegar a igreja antes e depois da pandemia. Quando anunciaram a questão da pandemia e tudo que estava acontecendo foi muito rápido, né? Eu, na minha inocência, e o Thiaguinho compartilhou da mesma ideia, eu pensei, o povo, quando voltar, a igreja vai voltar arrebentando a boca do balão. É verdade. E a verdade é que muitos até agora não voltaram. E talvez nunca voltem. E isso mostra o quão duro o coração dessa geração está. Ao ponto de nenhuma pandemia mundial, que matou e ceifou milhares de pessoas, não sensibilizou, não quebrantou o coração do homem pecador. Para ele voltar-se de fato para Deus, entender, não, Deus é que é o soberano do universo. Não, ricos, pessoas... pobres, milionários, nada. Não, eu sou o mais rico do mundo. Não, pegou o Covid e não tinha o que fazer, né? O que vai fazer? É uma guerra. Da onde veio? É uma guerra que não tem classe social. Todo mundo é atingido. Todo mundo é atingido, exatamente. Então a gente vai ver assim, né? Como quando o homem precisa entender, né? O tamanho da nossa pequenez, né? Diante do Senhor. Né? Então a gente... e todos nós somos responsáveis por fazer isso, né? Então, como o tanto... Quando a gente busca entender aquilo de ouvir a voz de Deus, você vai saber até onde você precisa ir, até onde você não precisa ir, né? Você vai reconhecer os seus limites, porque Deus, ele nos colocou limites, né? E talvez eu não tenha a mesma disposição que você tem, poxa, para criar um canal, tá estudando desse jeito e tal, né? Deus deu capacidades e habilidades para cada um de nós, né? E o Senhor quer que a gente use isso para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele, para levar a mensagem a pessoas, né? Poxa, eu acho fantástico, ter um podcast, ter uma oportunidade de compartilhar de temas atuais baseados na palavra do Senhor, né? Que bênção que é isso, né? Talvez em outros momentos a gente não teria essa oportunidade, né? Mas hoje, poxa, através da tecnologia, através daquilo, e isso, eu vejo isso já no começo de avivamento. Porque, poxa, estar tomando parte do seu dia, que poderia ser um momento seu de descanso, né? Mas como é gostoso falar das coisas de Deus, né? É gostoso, te empolga, te anima, né? E isso tudo é o quê? A gente querer viver aquilo que o Senhor tá querendo para nós, né? Da ideia de o avivamento é quando Deus vem morar numa cidade. Ou ele vem morar numa casa. Porque o texto de Malaquias, capítulo 4, diz que vamos dizer assim, um checklist para a gente saber se o avivamento está começando é quando o coração do pai se converte ao filho, o coração do filho se converte ao pai. Porque o avivamento começa dentro de casa, né? Lógico, começa com o próprio indivíduo. Eu tenho que buscar, eu tenho que ter essa fome, essa sede de Deus. E isso vai semeando, porque lenha seca junta e vai pegando fogo o negócio. É o combustível ali que vai aquecendo ali aquela chama. E aí você toma conta da sua família. Porque, por exemplo, eu comentei, né, outro dia, no inferno vão clamar pela salvação. Assim, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar. Não dá pra voltar. Porque agora é a hora, de fato, de nós semearmos, deixarmos um legado. Isso se chegar na igreja, a igreja chegar na nação. E isso alcançar milhares de pessoas para Cristo. Porque não tem condições. Se
É a história da igreja que pegou fogo, né? Teve um incêndio na igreja. E do lado da igreja morava um ateu. Morava um ateu e tal, e aí houve um incêndio na igreja, ele ajudou lá, apagava o incêndio, tal. No final, o pastor foi agradecer. Nossa, muito bem, é a primeira vez que o senhor esteve aqui. Daí ele falou assim, é porque é a primeira vez que a sua igreja está em chamas. É duro isso, mas é a realidade. Se não está em chamas, porque até, acho que você ministrou um dia, numa quinta-feira lá, sobre Davi, né, levando a arca. Nós temos que ter essa sensibilidade. Existe uma forma de trazer a presença de Deus. Não pode ser da nossa maneira, do nosso jeito. Não, existe uma forma de trazer a presença de Deus. Não adianta querer fazer o certo do jeito errado, né? Não adianta. Ou você faz do jeito que tem que ser feito, ou a presença de Deus não vai chegar. Ela vai ficar interrompida na metade do caminho. E agora, quando você faz a coisa certa, da maneira certa, não tem condições. A presença de Deus vai vir. Então, eu penso assim, e se buscar a presença de Deus, a vontade de Deus, porque é muito difícil às vezes entender a vontade de Deus de fato. Entender, até mesmo quando Deus está falando, né? Às vezes Deus está falando, a gente sabe o que Ele quer, mas às vezes tomar posse daquilo que Ele falou e colocar isso, aplicar na prática, às vezes é muito difícil. Viver aquilo, né? É muito difícil. E aí a gente vai ver, né, que nem o profeta aqui dizendo, né? Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi, né? E a Bíblia já vai também nos dizer, o temor é o princípio da sabedoria, né? Então, quando muitas vezes a gente está ouvindo Deus falar, mas a gente não está temendo, a gente não está se constrangendo, obedecendo, né? E isso gera situações adversas, né? Então, e até mesmo no próprio avivamento, né? Uma vez eu li uma frase de um dos avivalistas, Robert Murray, e ele falava assim que Deus deu para ele uma mensagem e um cavalo. E ele matou o cavalo, né? Olha só, ele tinha a missão, Deus tinha dado para ele aquilo tudo de viver um avivamento. Ele viveu o avivamento, né? Mas foi um jovem que acabou morrendo muito cedo por não cuidar da sua saúde, por não cuidar daquilo que... Talvez esse era o plano do Senhor, eu acredito que não. Né? Mas todos temos escolhas, né? Todos temos decisões, né? E isso mostra pra gente que muitas vezes, mesmo fazendo o que é certo, mas do jeito errado, às vezes não vai funcionar do jeito que a gente imagina que vai ser.